Olá pessoal, tudo Blue aqui, sempre filtrada com a Mini Black. Tudo show, então tudo show, né? Hoje. Eu achava que eu ia falar de caos, mas lembrei que vai ser meio caos. Vou tentar ser o mais discreta possível, que é impossível, né? Gente, falar sobre o filme de 2024, O Corvo. Para maiores de 18 anos, sim, porque tem umas cenas de violência e tal, que acho que não precisava ser tão assim, né? Algumas cenas mais íntimas e tal, né? Então, 18 anos, tá certo. Mas eu quero falar que o primeiro, né? Acho que foi em 1994, até reassisti esses dias, porque era um filme que eu achava interessante, com Brandon Lee, que inexplicavelmente, né, acabou perdendo a vida no set, né, porque tinha uma arma com... Assim, gente, eu já fui do teatro amador, de fazer teatrinho, sabe, essas coisas. Eu jamais usei nada que... Entende? Eu acho que, assim, por mais realístico que o cinema quer ser, eu ainda acredito no deixa a intenção, não precisa às vezes ser tão realístico assim, porque o realístico ele pode dessensibilizar o nosso cérebro, sabe? Da mesma coisa que as pessoas acharem normal estupro, achar normal assalto, achar normal você tirar a vida de uma pessoa que nunca te fez nada de mal lá no meio da rua. Entende? Normalizar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Eu fecho o olhinho, né? Falei, tem isso aí, mas eu senti que eu precisava ver esse filme de 2024. Mas aí eu assisti o de 1994, foi o primeiro. E muito estranho, né? Essa morte jovem, tudo. E o Bruce Lee também, né? Uma morte muito estranha. E eu quero, antes de comentar sobre o filme de agora, pegando esse gancho dessas mortes, desses dois, né? Pai e filho, falar como base que tem um padrão. A maioria, e não é só de idade, né? Que tem clube dos 27 aí, né? Que 27, 28 é a idade, né? Na astrologia que falam, né? A idade de Saturno, onde vem aí. Seus propósitos são esses. Vocês estão seguindo seu propósito, né? Então é uma idade disciplinar, né? Em relação a propósito de vida, sentido, se você está caminhando e tal. Eu também tive mesma crise, assim, nessa época. Tive burnout, eu tive estresse, síndrome do tratamento profissional. Então é uma idade que vem aí. Você está fazendo o que você veio fazer aqui, né? E o que acontece? Sempre vocês podem ver que é um padrão. Alguns fogem nesse padrão, mas os que fogem é que foram excluídos por alguém, né? Como John Lennon, né? Tudo. A tentativa do Trump aí, vocês estão entendendo que às vezes não pode falar as palavras, né? Ou se a gente tem que inventar gírias para termos do dicionário, né? Que não pode falar certos termos. Mas o restante, a maioria, em casa, overdose. Vocês estão percebendo? Né? Sempre assim. Foi uma overdose em casa. E muitos que sabiam desse esquema, por quê? Porque, gente, quem influencia mais? O que acontece com o comportamento humano
A criança, por isso que a Lu fala aqui, seja um bom pai que seu filho será um bom ser humano para a humanidade. A forma que a gente aprende é copiando o comportamento dos outros. A criança, ela não vai fazer o que você fala, ela vai fazer o que você faz. Então não adianta você tomar Coca-Cola e falar para o seu filho não tomar. E por que artistas influenciam? Porque eles tocam, né? Você sintoniza com coisas que te dão prazer, música, arte, dança, né? Dramaturgia, cinema, tal, tudo, né? E que te conecta. Então traz uma conexão maior. Puxa, eu amo aquela música, eu amo o trabalho daquele grupo, tal, né? Traz valores para você, tal. Então esses artistas, eles tomam uma proporção de influência muito grande. E qualquer opinião deles, do que eles possam saber, porque esse meio tem infiltrações de governos ocultos, né? Tal, tudo, de manipuladores, etc. Tal. E se eles não entrarem em acordo, aí serão vítimas, vocês vão entender, né? Serão vítimas de denúncias de pedofilia. Lembra Michael Jackson? Né? Um menino que sabe muito bem disso, desde criança, trabalhando. Você acha que ele não sabe quanto isso é cruel? Apanhava do pai, você acha que ele seria uma pessoa que faria o mal para uma criança? É porque falo, não, gente, psicologicamente, na maioria das vezes, quem sofre a violência é quem combate ainda mais a violência. Não é quem vai continuar a violência. No geral, tá? Sempre tem exceções, lógico. Então tem, tá? Quando eles querem que você faça parte, vocês podem ver, gente, como as transformações dos artistas. Você vê um artista ali, simples, tal, depois começa a fazer sucesso, é um monte de não desrespeitando as tatuagens, mas é um monte de tatuagem estranha, um monte de comportamento, umas letras estranhas, porque toda letra que mexe com sexualidade, com comportamento sexual, que é um comportamento mais natural, humano, de vida humana, vocês podem perceber que é para manipular as pessoas, para elas se prenderem. Se você não é bem sexualmente resolvido, sua vida não vai para frente. Não, suas finanças não vão, família, relacionamentos, não. E querem manter as pessoas nessa primitividade, usar a energia, porque a energia sexual você usa para cocriação, né? Você cria uma vida, mas a própria emoção você pode canalizar para, né? No momento de êxtase, você sintonizar os seus projetos, porque é uma energia super potente. Mas isso, né, ninguém fala, né? Todo mundo faz, todo mundo usa essa energia para baixo, não para elevação. Por isso que há tanta, né, governo oculto prioriza principalmente para um lado do mundo, prioriza a primitividade, a permissividade, a esculhambação, a bacalhoada, a pornografia, e no outro reprime, o outro lado do mundo, Oriente, reprime. Diz que a mulher é o pecado, tem que andar só com o olho do tapado, né? Não sou a favor de andar com pouca roupa, mostrando muita pele, mas que é, né, para mostrar que a mulher é a culpada. Ela tem que se tapar, não é? Eu acho lindo o lencinho, tá, tudo acho bonito, mas uma roupa preta é um cúmulo. E o cara lá de shorts, né? Cara de shorts, bermuda, e a mulher naquele calor, né?
Mas não vamos julgar, né? É cultura, mas tem algumas coisas que não é cultura, não. É repressão mesmo. Repressão mesmo. E para continuar, repressão. Ah, se você tirar isso, você está dando o direito de ser violentada, de ser isso, aquilo. Se você se negar a casar, você dá o direito de ser violentada por vários homens, etc e tal. Essa é a realidade. Tá? De você ter outras culturas, de você ser ensinada a ser um objeto de prazer do homem. Não é? É tanta coisa, gente, que vem pra gente conversar. Então, existe isso, os extremos. E ninguém chega no equilíbrio. Mas estamos no momento de equilíbrio. De a gente começar a entender, peraí, isso está certo, isso está errado. As mulheres estão resgatando o espaço que foi tirado delas, a independência delas. Porque a mulher, como eu sempre falo, a mulher é independente, o homem que depende da mulher. Se não for herdeiro, dificilmente o homem vai prosperar, porque ele prospera através da mulher, que é a energia feminina que traz prosperidade. O homem é a semente, a mulher que gesta e dá o fruto da vida. Mas aí inverteram. Por isso que tudo que vocês veem, vocês olham invertido. Aí o ovo faz mal invertido. A carne faz mal invertido. Aí é o prum-prum da vaca que está acabando com o clima. Você tem que começar a prestar atenção. A verdade está na nossa cara, mas está invertida. Por isso que você tem que usar a lógica. Né? Então, gente, tem que saber usar as palavras certas aqui. Então já entenderam sobre esse padrão, tá? Agora eu percebi o porquê eu tinha que assistir o Corvo 2024. Porque nitidamente mostra o interesse de atrair os jovens pelas drogas, pelo álcool, que é uma droga também, que o neurocórtex só vai ser completamente formado em 21, 25 anos, 26 anos. Então, o jovem é muito fácil de influenciar e viciar. Por isso que a gente precisa preservar o emocional das crianças e dos jovens, ter mais atenção, porque cresce com o emocional todo desregulado. O que os pais têm que fazer com as crianças é regular a emoção, porque ela não sabe, ela sente a emoção, só que ela não sabe lidar. Aí você trata com agressividade, você ignora. Como esse adulto vai crescer e lidar com as emoções? Vai continuar tendo reações infantis, porque não foi regulada as emoções. E a criança e jovens, o efeito do álcool, de toxinas, é extremamente vassalador. Vassalador. E são influenciáveis. E o que acontece? O filme mostra um fulano de tal que vive por séculos. Você tá achando que é ficção. Que vive por séculos aí e troca, né, a alma dos inocentes, se alimenta, né, se nutre da substância que é muito presente e forte nas crianças e nos jovens. Pesquisa aí sobre o que Daniel Mastral falava, relatou, por isso que ele foi sumido, né? E o Luciano César, que eles já falam no termo, não vou ficar falando não, tá? Mas através de um estresse bem alto, tal,
se extrai essa substância para se vender aí no mercado, para que aqueles artistas famosos que nunca envelhecem continuarem lindos, maravilhosos aí. Por isso, toma cuidado com o seu filho, viu? Proteja. Porque o tráfico humano é o comércio mais valioso que tem. Principalmente de crianças e jovens. E eles têm todo um sistema em todos os lugares. Por isso, quando estiver com essa criança, não esteja no celular desatento, tá bom? Tráfico de órgãos, etc. Então o filme mostra exatamente. O cara mantém a vida por séculos, né? E tem todo um esquema formado. E é incrível com jovens que faz tudo isso. E o filme mostra exatamente. E mostra exatamente crianças que foram mais suscetíveis a alguns comportamentos desajustados, uso de toxinas aí por um desamparo. Mostra uma mãe que, né, trocou a filha, né, por sucesso, né, para esse cara aí, tal. E esses dois, né, se encontram. E aí dá pra ver, né, porque mostra, fala muito bem de sacrifício de inocentes pro outro manter a vida, continuar julgando e se aproveitando de outros inocentes, porque os jovens eles não sabem das consequências, por isso que são idades que a gente precisa estar presente na vida dos jovens, encaminhando para uma fase adulta, madura. E dá para ver, os atores foram muito bons, porque eles conseguiram transparecer a inocência deles, a pureza também deles, apesar de tudo. Só que as tatuagens foram tudo. As tatuagens, tá explícito aqui. Mostraram muito aquele emblema da carinha do sorriso e da tristeza que representa o meio artístico, as artes, né? Tudo. Foi muito. Eu quero que vocês possam assistir. Fecha o olhinho para as coisas mais violentas, para as coisas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nas mensagens das tatuagens, porque eles enfatizaram muito as tatuagens. No meio artístico. Aí quando. Eu tô dando uns spoilers aqui. Agora que eu fui, né? Dando uns spoilers aqui, mas é isso. Depois eu vou colocar no título para cuidado, tem spoilers, né? Mas é bom quando você deixa, assiste, depois vem pra cá. E o número 999, porque o sistema, a Matrix, eles inverteram que o 999 tem a ver com prosperidade, quer dizer, o 666, que é o... Não, desculpa. Olha eu confundindo. O 999 que diz com a prosperidade. Só que aí o sistema inverteu para 666, lembra? Eles inverteram a energia. Por isso que você vê aí o termo 666. Mas o termo certo, podem ver aí que tem muitas pessoas que têm, né? Até no meu canal ali tem o número 999, que é da abundância, que é da prosperidade, que é do divino, e ele tem tatuado 999, só que em formato de pirâmide, né? Pá, pá. Mas deu para perceber? Símbolo de interrogação, uma estrela de Davi. É um filme cheio de simbologias e cheio de verdades. E aí, quando acontecem a simulação de overdose, né? Aí eles provocaram isso e deixaram lá vestígios para se comprovar que era uma overdose.
É exatamente isso que acontece. Na casa que a pessoa estava, não é? Eu acho que até aí que eu posso falar. É, melhor parar por aqui. Quero que vocês observem, que vocês estudem os símbolos e principalmente algumas falas que eu achei fenomenais, importantíssimas, que foram muito enfatizadas. Me ame mais. Quando ficar difícil de me amar, me ame mais. O que mais? Você veio trazer o equilíbrio, acertar o que estava errado. Acho que essas duas frases são incríveis. Dizem muita coisa. E ele fez. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nada é de graça. Só que vem o poder do quê? Melhor coisa. O contrário do amor não é o ódio, é a dúvida. Quando você duvida, você perde a sua energia, perde a sua força, perde o seu caminho, perde o seu propósito. Por isso que a confiança, por isso que a crença é tão usada como forma de manipulação. Deixa o povo crer num Deus que nunca viu, num milagre que nunca viu, numa pessoa que nunca viu, numa pessoa que não convive. Ensina para jovens que o meu ídolo é isso. Não, os seus ídolos têm que ser seus pais. O primeiro amor de qualquer pessoa são os pais, os cuidadores. Eles que devem ser a referência, devem ser o ídolo antes dos outros, porque os outros não fazem parte da sua vida. Eles fizeram. Pô, mas não foram bons exemplos, etc e tal. Ok. Mas te deram a vida. Te deram a oportunidade da vida. Então, pega a vida e arrasa. Faz o melhor. Ai, poxa, não tive um bom pai, não tive uma boa mãe. Então seja um bom pai e uma boa mãe. Aprenda o que é ser bom pai e boa mãe, que você vai mudar. Você vai ver tantos pais, tantas mães boas. E talvez se não fosse aquele pai, aquela mãe daquele jeito, você não seria essa pessoa fofa que é. Nada é por acaso. A gente não pode esquecer dos karmas. Muitas vezes quando a gente, se a gente lembrasse das coisas que a gente fez lá atrás, e muitos dos seus arrependimentos de hoje, muitas vezes são de sentimentos que eram lá atrás, em outras reencarnações. Independente se você acredita ou não, que a vida é eterna, o espírito é eterno, né? Da raça adâmica, né? Os outros aí, né? Eles precisam, para viver para o século, eles precisam sumir com crianças e jovens. Tá? Então eu quero que vocês assistam o filme, claro, se quiserem. Entendo aí o que a Lu está falando, prestem atenção. Tá? Preste atenção nos padrões. Quantos jovens somem, quantas crianças somem, e o que acontece, como são atraídos pelas drogas. Eles se iludem. Droga é um barato, bacana, etc. E o que leva o jovem às drogas? A desestrutura familiar. É ver que não são amados, ver que passar por crueldades, por traumas que não tiveram esse acolhimento emocional. Não é sobre ter tudo, gente. Não é sobre ter tudo, senão toda criancinha que tá na rua aí não seria incrível como é. Não é sobre isso. É sobre atenção e disponibilidade dos pais, cuidadores, seja quem for. Mas é sobre isso. Porque senão ele vai achar fugas. E mesmo assim, gente, melhor. A gente vê, coisas assim, mas ainda tem uma inocência. E uma pessoa
com aquela pureza, vê a pureza no outro também, né? Tem uma parte que ele fala da moça, que eu vi uma aura em você. É sobre isso. Não é só sobre a atração física, não. É sobre enxergar além, né, daquela pessoa e decidir se comprometer com o amor que você tem por aquela pessoa e o apego não ser maior, porque o apego você vai se apegar à vida, você vai falar, não vou fazer isso por você. E realmente o filme mostra o homem dar a vida à sua amada. E ele quer que ela viva bem. Então esse é um exemplo, gente, que muitas vezes você dá a vida, dá o seu tempo, dá a sua energia, dá a sua emoção, dedica para pessoas que não fariam o mínimo por você. E muitas vezes é você que não é grato, que você não reconhece o quanto o outro fez. Entendeu? Então, o filme traz muito o resgate do homem protetor, do homem que quer salvar a sua amada, que não quer que nada aconteça. Não de um homem que é o causador da dor da mulher. Tem muita coisa para vocês aprenderem nesse filme, tirando as violências e tal, tudo. Mas é que a Lu fala aqui para vocês prestarem atenção ali. A história do Corvo sempre foi muito interessante. Criaram outros filmes também. O primeiro, eu acho que, né, tinha outra qualidade, né, de filmagens, mas o primeiro, ele não focou tanto na história, né, mas na justiça. Mas esse, além de falar, revelar o que acontece de verdade com jovens e no meio artístico, porque eles também são artistas com talentos, habilidades, né? Os personagens. Traz muitos ensinamentos, principalmente o cuidado com as suas ações que vão refletir na sua vida eterna. Todo momento é momento de se arrepender, de ter consciência, seguir e fazer diferente. Jesus não falou isso? Vai, não peque mais. Pronto. Tenha consciência e não faça de novo. E muitas vezes esse amor, o amor genuíno, ele tem um propósito em comum. E esse casal teve um propósito de acabar com o que estava errado. Essas pessoas que acham, precisa sacrificar o outro, né? O outro tem que perder para eu ganhar. Né? E as nossas crianças e jovens passam por isso. Perdem a vida para outros se manterem vivos por séculos, bonitos, lindos e maravilhosos, sendo os fantoches dos dominadores aí do bando. Tá na hora da gente começar a abrir os olhos, prestar atenção, que há coisas horríveis e que não deve mais ser. E muitos conflitos aí é sobre isso, na verdade, tá? É sobre desativar esse sistema. Tá bom, pessoal? Então, é interessante ver o antigo, para vocês verem. É muita pouca informação que passa ali, mas esse passa muita informação, para vocês se conscientizarem do que é realidade de fato. Ali não é ficção, é realidade, gente. Realidade.
Porque vocês podem perceber, o nosso país não se planta drogas. Vem de fora. Drogas destroem famílias. Os próprios vendedores dessas coisas não usam. São proibidos de usar. Você precisa cuidar do seu filho para ele não entrar, porque o mecanismo é: você droga a pessoa e toda a influência sonora no filme, tá nítido isso, dão os comandinhos. E eu falo já de frequência sonora porque as musiquinhas que mandam para jovens, não ensina hino nacional para jovem, né? Mas ensina essas musiquinhas aí estranhas, vai encurtindo na mente, vai instalando como hipnose. E aí a gente vê os comportamentos, né? Estranhos. E não esqueça que álcool é droga também, tá? Porque álcool não é substância natural do corpo. Claro que tem pessoas que metabolizam mais rápido, mais devagar, um pouquinho, um vinho, uma coisa, um uísque e tal. Tá? Uma coisa mais artesanal, de vez em quando. Mas essa doideira, gente, como eu já falei, tem uma vez que eu tava no mercado, né? Faz tempo. Eu lá comprando uns docinhos e a moçada com umas garrafas assim que eu nem sei do que era aquilo. Umas coisas coloridas. Eu falei, gente, eu com 30 e poucos anos tô aqui comprando um docinho que vira loucura. Parece que só vive disso. Aí você passa no meio dos jovens, ai, porque eu bebi, porque eu... Sabe, você espera que o jovem esteja falando de esporte, de alguma coisa que aprendeu, de um joguinho e tal. Mas não, o papo é esse. E essa é uma forma de desequilibrar o espírito, de formatar a mente, matar neurônios e manter zumbi. Cuidado com os vícios. Cuidado com os vícios. Vocês podem perceber, é tudo escuro, esses ambientes tudo escuro, um comportamento de inutilidade, uns papos sem pé nem cabeça, tudo isso. E tudo isso é fomentado por um esquema extremamente cruel e desumano. Tá bom? Então pensem bem, reflitam bem. E não precisa acreditar, porque em breve aí as coisas vão ser muito mais bem reveladas, né? A gente só dá uma prévia, né? E só fala aí, se cuidem das crianças, cuidem dos jovens. Deixe eles longe dessas coisas. Tem muita coisa prazerosa para se viver. Muita coisa mesmo. E a gente está precisando de uma nação forte. De homens fortes. De homens que não usem perfumes de mulher, porque tá difícil na rua. Gente, tá complicado, né? Os homens, a gente vê na rua aquele cheiro desinfetante de banheiro. De homens que estão usando os perfumes estranhos aí. Os héteros, viu? Tá? Cuidado, gente. Cuidado. A gente precisa de seres humanos fortes, seres humanos saudáveis mentalmente, tá? Vamos parar de tanto floreio, de tanta coisa, que as coisas sérias estão passando, a gente não tá prestando atenção, tá bom? Para de ser personagem da vida aí, viu? Porque tem data de validade esses personagens aí que você tá vivendo, hein? Tem que ir pra vida real. Tá bom, meus amores? Acho que deu. Até, tchau.